Opa, Noyura aqui. E meus amigos, faz muito tempo que eu não faço um vídeo falando de uma main quest. Quer dizer, poucas vezes eu já fiz um vídeo falando da quest principal, pra falar a verdade. A última vez que eu abordei esse assunto, inclusive a última e a primeira vez, foi quando eu falei da Cartetia vs Rover e como aquela luta era magnífica. Mas naquele vídeo eu falei unicamente sobre aquela luta e não mencionei mais nada da história. Não falei da parte da Cantarela, que realmente, mano, mostrou um pouco da personagem e quanto ela é esforçada quando está decidida a fazer algo. Então vamos fazer esse vídeo aqui, só que abordando alguns assuntos da história principal. Primeiro de tudo, vamos falar do começo, meus amigos. Que começo? Nossa, cara, sinceramente, esse foi literal o começo que mais me hypou em uma quest. E minha sorte que eu tenho isso gravado, porque ia ser um encontro do Rover contra a Augusta. E eu tava deveras hypado, então quis gravar minha reação. Infelizmente só foi isso que eu gravei, então fiquem com isso. Véi, eu quero ver, mano. Eu vou gravar a minha primeira reação dessa porra, viado. Cara. Mano. Cara, olha a aura desta filha da puta, mano. Caralho, mano. Que aura, viado. Que aura, viado. Ô, mano. Eu não vou atirar nessa personagem, mas é inegável. Quer tentar sorte? Que isso aí, fia? Carmou. Oh, caraca, mano, essa espada é muito louca, cara. Eita porra. E o Robo percebeu. Bora. Tá, o Robo defende. Óbvio que o Robo ia conseguir defender essa porra, mano. O que ela vai fazer? Ela vai ficar só esperando a espada dela cair. É isso? Primeiro ataque só pra. Ele já pisou no chão. Caralho! Porra! Caralho! Acertou? Caralho, é muito. Não! Mano, não posso gritar, não posso gritar. Que louco! Mano, ele consegue usar os dois elementos ao mesmo tempo, mano. Oh, eu fiquei impressionado com a velocidade dela, viado. Impressionante. Pera aí, filha. Já gravei minha primeira reação. Vamos pro vídeo agora. É assim que eu gosto, vendo o que a personagem é capaz de fazer. Sinceramente, eu acho que ela está assim entre os personagens mais rápidos, porque, cara, literal, ela desapareceu. Só foi um cortezinho da espada passando ali, ó. Desapareceu a menina, mano. Isso é realmente surpreendente. Talvez ela seja a Electro mais forte atualmente. Também gostaria de dar o ponto que a ressonância dela não é boa. Não é tipo, uou, que ressonância forte. Você lembra daquele assunto que eu já tive falando com vocês? Que existe usuários com ressonâncias fracas, com usuários fortes, e ressonâncias fortes com usuários fracos. Bem, a Augusta se encaixa no primeiro tipo, uma usuária de ressonância fraca com um QI de batalha muito alto. Porque a ressonância dela não é ruim, sabe? É uma mediana pra baixo, vamos dizer assim. Mesmo que a ressonância dela seja fraca, ela conseguiu extrair um potencial incrível dessa ressonância. Fora que, pelo que eu tô vendo aqui, ela sabe muito bem usar o elemento elétrico. E sinceramente, convenhamos, pela demora que foi dela conversar com o Rover, é claro que a Coreia ia fazer um jeito diferente dela conhecer o Rover. E convenhamos, ela chamar o Rover pro pau faz muito sentido, vamos dizer assim. Inclusive, a Augusta, eu achei bem legal a personalidade dela. É claro, eu preferi a Yuno. Eu disse Yuno, não Yuno, tá bom? Antes que vocês confundam com o cara de Black Clover. Inclusive, tem um momento tanto legal do Rover quanto da própria Augusta. O Rover faz a seguinte pergunta: por que você tá querendo me chamar pra essa caça? Eu sou, literalmente, acabei de chegar aqui e você tá querendo que eu vá a uma caçada de testes com seus guerreiros? Eu acho isso interessante porque o Rover se questiona, ele não vai lá só, ah, tá bom, eu vou aceitar aqui e foda-se, eu sou Ender. Cara, que hate profundo que eu sinto do Ender, mano. Pelo menos o de hoje em dia, velho. Puta que pariu, que bucha. E a Augusta vai lá e responde uma resposta literal, simples. Porque eu e os meus guerreiros acharíamos interessante de lutar ao seu lado. Cara, que simplicidade para uma governante, sinceramente.
essa simplicidade dela é que torna ela bem única, pra falar a verdade, mesmo ela sendo uma governanta. Mais pra frente, ela acaba revelando que teve sim outro motivo para chamar o Rover para essa caçada, já que o futuro do Rover era literalmente ele num lugar totalmente branco, em poucas palavras, ele não tinha um futuro definido. Mas o principal motivo foi realmente porque seria interessante lutar ao lado dele, sabe? Foi uma demora, gente. Fui lá pegar uma coquinha pra mim. Uma Coca, né? Não tô sendo patrocinado nem nada, mas fui lá pegar porque tava precisando beber algo. Geladinha. Onde a gente parou mesmo? Ah, sim, como eu pude esquecer, eu estava mamando as bolas do Rover. Um pouco desnecessária essa parte? Talvez. Bem, de qualquer forma, eu sinceramente gostei pra caramba do Rover nessa parte, porque realmente ele tava se questionando o motivo da Augusta querer ele do lado dela nessa batalha. E depois que ele viu, se ele ajudar a Augusta, ele também vai ser ajudado de volta. Cara, os dois vão sair ganhando, é win-win, sabe? Então meio tipo, os objetivos tinham se aliado, tá ligado? E eles concordaram em se ajudar. Achei isso muito da hora, tá? Porque acho que mesmo dependendo da resposta, o Rover diria sim, eu não duvido disso. Mas achei legal que ele perguntou pelo menos, sabe? Qual foi, mano? Você acha mesmo que eu vou ir lá lutar à toa, sem saber o motivo? Fora que, entre aspas, ele usou a Augusta como uma ponte pra chegar ao objetivo dele, sabe? Então meio que foi uma ajuda mútua, eu acho isso bem interessante. Um ponto bem louco é que durante as caçadas, a própria Augusta demonstrou estar ouvindo muitas vozes do nada, vozes que falavam para ela aceitar esse poder, para ela aceitar esse pacto, entre aspas, para que ela se tornasse uma verdadeira governanta. Inclusive, esse papo aí de governanta dela, eu achei bem legal, porque tem um cara que é um paga-pau dos senadores. Pelo menos é assim que você pensa, porque existe a Augusta, que é a governanta, e os senadores, que a principal função deles era ajudar a Augusta a governar. Que tá mais pelo contrário, estão querendo tirar ela do trono. E durante a quest foi nos apresentado esse NPC. E a todo momento, o jeito que ele age com você é bem tranquilo, gente boa pra caramba, tá ligado? Você pensa no início que ele é um cara legal, aí falam pra gente que ele tá contra a Augusta, e você pensa, tá, ele é um cara ruim, porque é um NPC que está contra a Augusta. Aí ele continua conversando numa boa com a gente, parecendo querer a gente do lado dele. Inclusive, aí chega literal a maior farpadora de Wuhan, mano. Porque o tanto que esse cara levou lapada dela não é brincadeira, mano. Ah, é a senhorita profetisa? O que devo a honra de você estar... Você é o Rover? Não, eu não sou o Rover. Por que você tá falando comigo ainda, seu verme? Senhorita, mesmo que você seja uma profetisa, falar desse jeito... Falar desse jeito o quê, seu babaca? Ah, vai fazer o quê? Vai chorar pra mamãe? Cala a boca, loira oxigenada. Não se esqueça quem tá acima de você aqui, seu babaca. Senhorita, peço perdão se isso soou como uma ameaça. Você ainda tá falando? Que isso? Se acha tão importante assim pra tentar ter uma conversa comigo? Se enxerga, moleque. Me fala, você ainda tá com esse sonho de ser um herói, né? Por favor. Vê se acorda, esse sonho é de criança. Porque você não faz nem metade do que a Augusta faz, seu otário. Desiste, seu merda, você nunca vai conseguir essa porra. A existência em si já é digna de pena. Ainda acha que vai se tornar um herói, que idiota. Fracassado, desista, seu merda. Tu não é nada demais, nem sua ressonância chega a ser forte o suficiente. E ainda fico com esse sonho idiota, pelo amor de Deus. O que você tá fazendo? Ah, Rover, opa. Nada não, eu só tô aconselhando esse caro senhor, a plena consciência, só isso. Ah, então tá bom, até logo, Yuno. Tá, tchau. Ainda pego esse cara. Aí tu, vê se mata. No Yuno sou de menos esquizofrênico. Mas tá. De qualquer forma, o vídeos, mano, a gente começa a pensar, tá, talvez esse cara esteja tramando algo. Inclusive a própria Yuno chega a falar que tem algo estranho sobre ele. A gente realmente pensa, tá, ele é o inimigo, vamos dizer assim. Porque é o normal da gente se pensar, porque a gente sempre vai preferir o personagem principal ao invés do NPC. Sendo que a própria Augusta apoia isso. Ela não quer que as pessoas sirvam ela quer que as pessoas sirvam a Septimond. E isso é muito legal se a gente for ver. Inclusive, ela até mesmo incentiva essa ambição do Avidius. O legal da parte do Avidius é que ele não é um cãozinho fiel, como a gente tava pensando, não. Ele tem presas, meus manos.
No momento que um desses caras do Senado tentou manipular ele, ele já meteu a real pro cara e falou: tu é um merda, filha da puta. Tu é um filho da puta, tá ligado, mano? Cara, que personagem foda, viado. Ele mostrou que não vai ser manipulado pelo Senado, cara. Isso é muito louco. E deixou ele uma camada a mais pro personagem, sabe? Eu achei isso muito legal. Mesmo o cara do Senado sendo meio babaca com ele, meio não, muito babaca com ele, ele tentou salvar o cara, tá ligado? Porque ele acabou sendo infectado pela corrosão de alguma coisa, não entendi muito bem, mas acho que era o miasma que tava na área, sabe? E pra falar a real, mano, a Kuro consegue caprichar tão bem no jogo, mano, que consegue caprichar até mesmo nos NPC, tá ligado? Os NPC tem uma característica única deles, eu achei isso fantástico, sinceramente. É muito legal esse lado do Avides por si só, eu gostaria muito que ele se tornasse um personagem jogável, mas possivelmente isso não vai acontecer, infelizmente. Mas que fique aí, Avides, o verdadeiro GOAT desse jogo, mano, parabéns. Foi humilhado pela Yuno, mas se levanta de novo. O campeão nunca cai, cara. Bem, eu também tô curioso pra saber o que é esse mistério envolto do Avides, mas vai ficar pra próxima atualização mesmo, né? Embora fico surpreso que o NPC teve tamanha importância, né, mano? Ah, também vou dar um detalhe aqui que... Cara, essa personagem aqui que apareceu nas últimas atualizações, que possivelmente vai ser uma T4, né? Parece que ela vai ser uma T4. Ela faz parte da Black Shores, pelo que deu a entender. Não é só a aluna da Janshin, ela faz parte da Black Shores. Ok. Novidade. Ah, então até que faz sentido ela chamar o Rover de chefe, sabe? Uma coisa que eu também gostei foi sobre a Yuno e a Augusta, mano. Sinceramente, a sensação que me deu é que as duas parecem muito umas irmãs, tá ligado? A Yuno parece muito uma irmã mais nova que, tipo... Ah, eu não me preocupo com você, mas se preocupa no final, sabe? E a própria Augusta agindo de uma certa forma como se fosse uma irmã mais velha, querendo proteger a irmã mais nova, sabe? Porque há vários momentos que a Augusta mostra uma preocupação muito grande com a própria Yuno. As duas se provocam, brigam, mas ainda se preocupam uma com a outra, com a segurança da outra. E me deu essa sensação de irmã e irmão mais velho, sabe? Que até é engraçado, porque uma representa a lua e a outra é o sol. As duas personagens foram bem desenvolvidas nessa história, mas a Yuno teve uma camada a mais porque, sinceramente, mesmo com aquela bola toda, sabe? Aquele ego inflado dela, ela mostrou ser alguém bem insegura, pra se dizer, né? Ela mostrou um lado bem mais frágil pro Rover. Possivelmente seja porque ele não tem um futuro definido e ele poderia mudar o futuro dessa história. Mas como eu disse outras vezes, o Rover realmente passa a sensação de uma pessoa confiável. Inclusive, tivemos uma revelação de algo que Resonators também podem fazer. Quem não sabe, já foi nos revelado que Resonators podem sacrificar seu segundo despertar para ou ganho pessoal ou ganho para outro usuário ou coisa, sabe? E agora, Resonators podem renegar o próprio poder, sabe? Tipo, vou sacrificar esse poder para conseguir outro. É tipo como se fosse um voto vinculativo, um pacto, sabe? Que a gente faz no mundo de Jujutsu. É claro, esse novo poder da Yuno acaba, vamos dizer, sacrificando o ser dela. Seria o efeito colateral da habilidade dela. Pra quem não sabe, a habilidade dela consegue resistir à maré negra ou à corrosão dela. É claro, o custo disso é o preço da própria existência da Yuno. Preste bem, a existência está escrito entre aspas. Então talvez no futuro a gente descubra o que seria esse efeito. Também foi nos dito que a própria Yuno sim vai morrer. Sim, foi confirmada a morte dela. Isso é até engraçado porque um próprio inscrito meu veio falar: mano, essa personagem tá com um cara que vai morrer. E realmente foi confirmado, ela vai morrer. Só que não sabemos quando. Já foi dito que ela sabe onde ela vai morrer e que terá uma pessoa ao lado dela, uma pessoa com olhos gentis. E engraçado que ela encarou o Rover. Não é muito difícil, gente, não é muito difícil. Inclusive, eu vi um comentário interessante de alguém falando: a Kuro não teria coragem de matar essa boneca. E eu olhei e pensei: cara, não é possível. Ou esse maluco comprou uma conta e não viu a história, ou ele é só burro, ou ele só esquipou a história. No qual não faz sentido ele ter esquipado a história, porque ele viu a Forlova morrer, uma personagem jogável. E o que ele disse é impossível a Kuro matar a Yuno porque ela é uma personagem jogável. Caralho, mano, que
Que lógica é essa? Maluco, a morte da Florolova foi tão traumatizante pro cara que ele apagou isso da memória. Também acho legal dizer que... Se lembram que eu disse que a Augusta estava escutando vozes? Chegou o momento da quest da história que tem um clima tão pesado que parece que a Augusta vai atacar o Rover a qualquer momento, mano. Sério, você fica com esse receio do nada da Augusta atacar o Rover. Parece muito, mano. Os caras conseguiram fazer a gente ter essa impressão. Foi muito incrível como eles passaram essa sensação. Porque parecia muito que ela ia partir pra cima do Rover a qualquer instante, viado. Quem fez a quest não vai me deixar mentir. Mano, eu perguntei para outras pessoas e elas realmente sentiram a mesma coisa. Inclusive... Foi nos contar um pouquinho do passado da Augusta, mano. Que sinceramente, meio foda-se, foi só pra encher linguiça. Foi a única parte que eu achei meio chatinho, foi ficar vendo a história da Augusta criança. No início, tá? Só pra falar. No início, eu achei meio chatinho. Inclusive, eu fiquei em dúvida se era a Augusta ou a Yuno. Primeiro eu achei que era a Augusta, depois passei a achar que é a Yuno por causa das tranças que a criancinha tinha. Depois nos confirmaram que era a Augusta. Então, né, eu tinha acertado primeiro. A história foi ficando interessante por causa da Angel, a amiga de infância da Augusta. Inclusive, eu tenho uma certa teoria e vai sair um vídeo sobre isso, tá? Eu estou gostando do que eu estou fazendo com os meus vídeos. Primeiro, tinha um certo boato que em um certo lugar, se você escutasse as vozes do abismo, elas te dariam poder. Que fique claro. E a Augusta e a Angel estavam tentando fugir dos Tacets, porque aconteceu a maior filha da putagem. Você lembra do Senado? Os filha da puta é um bando de preguiçoso idiota, porque eles não usaram cérebro. Porque na vila onde a Augusta morava, era literalmente a linha de frente, onde mais falavam sobre os heróis. E ela acabou sendo atacada. Eu falei atacada, não tacada, tá bom? Então, todo fique aí. E meio que eles estavam esperando reforço. E esse reforço nunca chegou, por causa desses porcos preguiçosos. Aí teve um motivo da Augusta virar governante, né? Percebemos um dos motivos. E mano, eu quero saber o que passou na cabeça desses idiotas. Eles não param pra pensar que se a linha de frente caísse, não ia dar merda, mano? Eles são burros. De qualquer forma... A Augusta estava tentando salvar a Angel e, inclusive, elas só saíram vivas por causa que um soldado se sacrificou. Acho que ele nem sabia que elas estavam ali, possivelmente, mas ele estava lutando contra os Tacets. E ele eliminou todos os Tacets, quase todos, vamos dizer assim, e acabou caindo duro. E a Augusta foi lá, pegou a espada dele e a gente descobriu de onde vem a mania dela de empilhar corpos, vamos dizer assim. Ela estava tentando salvar a Angel e, cara... Meio que ela conseguiu, ela pediu pra Angel entrar dentro de um, sei lá, que é essa porra aí. E ela ficou pra fora pra lutar contra a Maré Negra, parecia a Maré Negra, sei lá. Como eu disse, meu entendimento é muito mínimo, eu tô traduzindo o jogo, porra. E mano, haja coragem. Só que essa Maré Negra aí, vamos chamar de Maré Negra, não sei se é Maré Negra mesmo, mas... ignorou totalmente a Augusta. É como se a Augusta não fosse relevante, ela fosse fraca demais. E passou pela Augusta e meteu foda-se, você é insignificante. A amiga da Angel conseguiu, a amiga da Angel não, a amiga da Augusta conseguiu expulsar a tal Maré Negra, mas ela teve um surto e acabou a história. A gente não sabe o que aconteceu, nem a Augusta sabe o que aconteceu. Eu sei. Eu tenho uma teoria, como eu disse. Convenhamos, não é muito difícil chegar a certo ponto quem é a Angel, tá? Foi uma puta história triste. Mas foda-se também, né, mano? Cara, foi a única parte chatinha. A parte interessante foi essa aqui que eu acabei de contar pra vocês. Porque, mano, puta que pariu, mano. Só encheção de saco. Embora eu reconheça que talvez precise ter algumas partes de encheção de saco pra gente prosseguir a história. Inclusive, foi nesse momento que foi dito que a ressonância da Augusta não é tão destacável, sabe? Não é tão significativo, forte. É só um imã, sabe? Ela consegue juntar espadas, vamos dizer assim. Junta espadas em um espadão. Inclusive, vou dizer algo sobre esse espadão daqui a pouco, tá? Calma. Como eu disse, a ressonância dela é uma ressonância mediana pra baixo. E convenhamos, você nascer num mundo de Úteren com uma ressonância mediana... é bom, mano. Você não vai conseguir chegar ao auge, a não ser que você seja um puta guerreiro... mas
é bom, tá? Você vai conseguir sobreviver pelo menos, ou lidar com a maioria das coisas. Os mais azarados são quem nasce com uma ressonância ruim e não vai saber extrair o potencial máximo dela. A Augusta teve a sorte de pelo menos nascer com uma mediana para baixo e conseguiu extrair um baita potencial da sua ressonância, fora o próprio elemento que é ter um ótimo controle. Bem, chegou um momento da história que eu achei muito louco. Infelizmente eu não gravei, mano, porque eu tava vendo a história e não tinha parado pra gravar, viado, só tava lendo. Aí, cara, nossa, mano, e você lembra que eu disse que passava muita sensação que a Augusta ia atacar o Rover em um momento ou outro? E realmente, ela atacou o Rover, mano, ela real atacou, mas com a intenção que, o que acontece? Num certo momento da quest, ela citou o herói dos heróis, que ele tinha um poder descomunal e tal, e ela mandou o papo reto. Eu mesmo fiz um post falando, quem será esse tal herói dos heróis? Deixando claro que ia ser obviamente o Rover. E a própria Augusta fala, mano, esse herói dos heróis, sinceramente, ao meu ver, parece muito você, Rover. E real, não tá errado. O Rover, tipo, comparado com os Resonators base, mano, os Resonators mais normaisinhos, até mesmo aqueles que tem um certo destaque, o Rover, mano, é um absurdo de forte. Até porque ele derrotou um Resonator de Sentinela, que, mano, convenhamos, um Resonator de Sentinela literalmente, quase o auge dos Resonators. Ainda mais se tiver no segundo despertar, porque, mano, se tiver no segundo despertar, porra, nossa, mano, nem falo nada. É como ela disse, ela mesmo que seja forte, a ressonância dela não é tanto, convenhamos. Ela é sim uma boneca forte, deixando claro, ela é muito forte, uma das mais fortes que a gente tem atualmente, mano. Mas contra o Rover ou um Resonator Sentinela, convenhamos, piada. Inclusive foi nos dado vários sinais que no final a gente ia enfrentar a Augusta, sabe? A própria Yuno deu um sinal sobre isso, a Augusta também, falando que ela gostaria de enfrentar o herói dos heróis. E talvez, se eu bem me lembro, dizendo que não se incomodaria se fosse o Rover a enfrentar ela. Então tudo deu a entender. E ela, nossa, mano, puxou uma briga com o Rover, mano. E, novamente, eu vi muita gente, nossa, mano, eu vi uma baita gente falando, a Augusta rivalizando com o Rover, sendo que eu postei um vídeo falando que o Rover se segura nas batalhas, inclusive acho até engraçado, mano, eu lancei esse vídeo antes de ter saído dessa quest, sabe? E realmente, mano, fica claro que o Rover tava se segurando. Literalmente, a Augusta não tava conseguindo nem pressionar ele. O Rover tava se segurando e tava conseguindo pressionar a Augusta, que é uma Resonator forte, tá? Deixando claro. E, mano, dava pra ver claro que a Augusta tava sofrendo pra lidar com o Rover. Ela tava penando muito. Até o momento que ela acaba sendo consumida por aquele bicho lá. Que eu não citei no vídeo porque eu realmente não achei ele tão interessante. Sim, eu só não quis citar ele. Então, foda-se, babaca. E, sinceramente, aconteceu uma coisa que eu achei bem... Tipo, me interessou muito. Porque o que acontece? Ela acabou encontrando certas pessoas na visão dela. Cada pessoa que aparecia, ela ia dando uma espada ou dando uma parte da veste dela pra eles usar no combate, sabe? E no final, ela tava vestida do mesmo jeito que ela se vestia quando criança. E, mano, eu juro por Deus, não sei se foi impressão só minha, porque eu não cheguei a perguntar isso pra outras pessoas, mas... sei lá, parecia muito que ela ia alcançar o segundo despertar, sem piada nem nada. Falando sério, parecia muito. Aí eu até pensei, não, mano, não é possível. Será que ela vai despertar agora? Porque, mano, a gente já sabe que dá pra sacrificar o segundo despertar. A gente soube isso pela Cantarela. A gente viu o potencial de um segundo despertar de um Sentinela. Aí, mano, pensei, pô, faria sentido, né, mano? Porque na 2.0 foi nos apresentado o conceito do segundo despertar melhor. Porque acho que foi na 1.2 que foi dito sobre o segundo despertar. Mano, e aí faria sentido, tá ligado? Nossa, mano, pensei, cara, que foda, vai conseguir despertar. E não foi um segundo despertar. Ela só conseguiu sair do monstro mesmo, tá ligado? Ela conseguiu, pela própria força de vontade dela, se libertar do monstro. Inclusive, o motivo dela tá batalhando com o Rover, eu não acabei falando, né? Mas é por um simples motivo. Porque se ela se corromper e cair perante o Rover, tecnicamente, a profecia que tinha sobre isso, que o herói dos heróis ganharia, né?
se realizaria, porque tecnicamente falando, sim, o Rover é o mais apto a ser o herói dos heróis. E ela até perguntou pro Rover, sabe? Falando, ah, por que tu não me derrota logo, porra? Que merda é essa? E o Rover não respondeu. Mas estava bem na cara que o Rover ou não queria esse título e não queria sacrificar a Augusta. E novamente, possivelmente por causa da perda da Fulova, tá ligado? A morte da Fulova parece que impactou realmente o Rover, sabe? Vou dizer daqui mais pra frente sobre isso. Mas continuando a parte lá, a Augusta parecia que ia alcançar o segundo despertar, mas não alcançou. Mas eu diria, se algum entre os personagens que a gente tem hoje em dia, o mais próximo de ter um segundo despertar seria a Augusta, sinceramente falando. Dos Resonators base, a Augusta é a personagem mais perto de ter um segundo despertar. É porque vocês não viram, gente, mas eu tive que cortar esse vídeo em duas partes, em poucas palavras. Os primeiros 25 minutos eu consegui editar certinho entre aspas. Bem, a primeira parte eu já fiz o upload. Agora eu vou terminar de editar a segunda parte pra juntar esses dois vídeos e transformar em um só. Nossa, mano, que trabalheira só pra fazer um... Mano, arrependimento. Tá, voltando pro foco. Eu achei a batalha bem legal, mano. A Augusta teve uma participação bem importante nessa história. Afinal, ela ficou responsável de segurar o bichinho por um tempo, né? Bichinho entre aspas. Fora que o golpe final dela é que matou essa porra gosmenta. Caralho, que palavra errada. Inclusive, um detalhe bem interessante, que o que acontece? Genshin Impact. Eu odeio o poder da amizade do Genshin Impact. Por que eu tô abordando esse assunto? Só se liga. Porque, na minha opinião, sempre foi mal trabalhado. Inazuma, em Nathan também foi mal trabalhado, querendo ou não. O Mondstadt dá pra relevar, mas sempre o poder da amizade, sempre atrapalha. Mano, na minha opinião, o único que mais dá pra relevar é a Suméria, porque teve uma explicação do tal poder da amizade. Foi sabe? Milhares de experiências compartilhadas pra derrotar o Scaramouche. Então até aí, beleza, compreensível pra um caralho, entendeu? E eu me lembro de ter feito um vídeo falando, o Uthren é determinação e o Genshin é o poder da amizade. Mas o que acontece? Tem certos momentos que Uthren pega algo parecido com o poder da amizade. Tipo, parece que eles vão usar o poder da amizade, mas não é. Ao mesmo tempo que não é, tá ligado? Até por isso, no Genshin eu me lembro muito que muita gente reclamava do poder da amizade do Genshin. Mas no Uthren eu não vi uma alma santa reclamando quando o personagem tira poder do nada ou algo do tipo. Porque quando o personagem tira poder do nada, o Uthren consegue explicar muito bem. Até mesmo o poder da amizade, entre aspas, é muito bem explicado. Um exemplo disso é a própria Augusta quando usa aquele ataque final. Lembrando, esse ataque final não foi a própria Augusta. Quer dizer, foi ela que lançou o ataque, mas o poder não veio dela em si. Ela não conseguiu tirar todo aquele poder dela. E sim, os guerreiros caídos ajudaram ela a fortalecer aquele ataque para finalizar aquele bicho de vez. Foi um ataque em conjunto. O Uthren sempre veio trabalhando que quando um Resonator morre, o sonoro da sua ressonância tem a chance de ficar no local. Em poucas palavras, tem a chance de você nunca descansar em paz. Ou ele pode ficar em um local específico ou incrustado em alguma arma ou equipamento ou item. E se a gente for ver, a espadona da Augusta é construída de espadas de guerreiros que ela já derrotou ou de soldados que caíram em campo de batalha. Fora que a área que eles estavam, literalmente, teve vários e vários Resonators que já morreram naquela área. Então meio que dá um significado especial para aquele último ataque que a Augusta fez. É como os guerreiros caídos estivessem usando suas últimas forças para apoiar a Augusta para finalizar esse oponente. Em poucas palavras, teve um significado aquele último ataque, sabe? Inclusive, pode ser bem mais profundo do que isso, o significado desse último ataque. É que eu tô abordando bem superficialmente, afinal, a tradução do aplicativo que eu uso é meio porca às vezes. Então, querendo ou não, geralmente, quando algum poder da amizade, entre muitas aspas novamente, é usado no Uthren, a galera meio que não liga. É porque geralmente, sempre, quase, né, vamos dizer assim, quase sempre, é bem explicado. E tem um motivo por trás daquele ataque. Teve um significado maior, além de poder tirado do cu, poder da amizade, sabe? Às vezes vai além de um simples ataque em equipe. É isso que torna o Uthren
diferente do Genshin. Engraçado que o Genshin usa a merda do poder da amizade, mas às vezes usa porcamente, enquanto o Uhtring tá aí, né? O engraçado é que o poder da amizade geralmente é usado no protagonista. E no Uhtring é os outros personagens que usam esse poder, olha. Que curiosidade. Então, sinceramente, eu achei isso bem legal, foi bem trabalhado. E eu curti pra caramba, mano. Inclusive, se não é da parte que eu disse que a morte da Frolova possivelmente sim impactou o Rover, porque quando o Rover tá conversando com a Augusta, ele acaba falando que promessa é a promessa que eu jurei cumprir, né? Então, e fazendo, querendo ou não, uma referência à própria Frolova, que por causa de uma promessa quebrada, ela acabou se corrompendo. Então sim, o Rover meio que sentiu a morte da Frolova e sentiu meio que parecia que a parte era culpa dele, sabe? Dela ter acabado assim. E o motivo de eu estar falando isso é que eles referenciam muito a última atualização. Tipo, o Cristóforo referencia ela, o Rover referencia ela. Se eu não estiver enganado, o Rover referencia a última atualização 2 vezes. Então sim, mesmo que não pareça, o Rover sentiu a morte da Frolova. E eu acho até legal, sabe? Porque ele meio que não tacou o foda-se. Porque querendo ou não, era uma companheira do passado dele. Ele não tacou o foda-se. Ele olhou, ficou triste e vai carregar essa morte com ele pelo resto da sua jornada. Fazer de tudo para que ele não cometa o mesmo erro do passado. De ter quebrado uma promessa de uma pessoa que confiava muito nele. E eu só acho até legal, sabe? O passado do Rover tá moldando o futuro dele. Meio que ele não quer cometer os mesmos erros que o seu eu do passado cometeu. Isso eu acho incrível, sinceramente muito foda. Fora isso, eu achei muito da hora que, sabe o título Herói dos Heróis? A própria Augusta mencionou, realmente, você merece ser digno desse título. E o Rover fala, ao meu ver, esse último ataque que você fez é digno de alguém ser chamado de Herói dos Heróis. Meio que os dois ficaram com o título, vamos dizer assim. Mas aí vai lá a Augusta e diz uma certa fala que deixa entender que não foram só eles, mas como os guerreiros mortos também merecem esse título. Afinal, se eles não tivessem ajudado nesse último ataque, nada disso teria acontecido. Isso é deixado a entender por causa que quando ela tá falando sobre o título dos heróis, o herói dos heróis, né? Ela segura a espada. O espadão que ela sempre usa, onde tem espadas de vários outros guerreiros que foram derrotados por ela ou caíram no campo de batalha, e deixando a entender que sim, eles também são dignos desse título. Eu adoro essas mensagens subliminares que tipo, você consegue entender visualmente, não precisa dizer, sabe? É legal esse tipo de mensagem. Fechando um arco aqui, o Rover recebeu uma caixinha, mas foda-se, né, mano? Quem liga? Quem liga, né? Bem, dito tudo que eu queria dizer. Caralho, Yuno. Puta que pariu. Tu tá afim do Rover, né, minha amiga? Que porra é essa? Sério, mano. Caralho, ela não desgruda do Rover, mano. É uma loucura isso. De qualquer forma, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, vão curtir o canal, por favor, se inscreva, deixa o like. A gente tá com a meta de chegar a 700 inscritos até o final deste ano. Então, por favor, nos ajude aí. É isso, e fique com a piadinha do final do vídeo. Pô, vamos sair hoje? Ah, vamos, pô. Legal, boa ideia. Eu passo na sua casa pra te buscar de carro, aí a gente vai no shopping, aproveita pra almoçar, passo em uma loja pra comprar alguma coisa que você quer e depois eu te deixo em casa de novo. O que você acha? Bom, pode ser. Então tá. Você quer muito me comer, né? Saca?